Boa tarde, este é o Eclésia. Fique connosco e fique a par da atualidade informativa da Igreja Católica. Dom José Policarpo pediu verdade, solidariedade e equidade ao Estado e aos cidadãos para superar a crise. Palavras do discurso de abertura dos trabalhos da CEP, que decorrem por estes dias em Fátima. Uma assembleia marcada pela reflexão sobre o dinamismo da Conferência Episcopal e a reorganização das comissões episcopais. Reunida durante esta semana em Fátima, a Assembleia Plenária dos Bispos Portugueses divulgou a nova Constituição das Comissões Episcopais. De 9 passam a 7. Mudaram os responsáveis e também a designação de algumas comissões que se fundiram. Dom António Francisco dos Santos é o novo presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé. Dom Jorge Ortiga, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. Dom Antonino, bispo de Porto Alegre Castelo Branco, preside a Comissão do Laicado e Família. O bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, dirige os destinos da Comissão Episcopal, Vocações e Ministérios. A Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais é presidida por Dom Pio Alves, bispo auxiliar do Porto. O bispo de Viana do Castelo, Dom Anacleto Oliveira, passa a presidir a Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade. E Dom António Couto, bispo auxiliar de Braga, irá ocupar-se da missão e nova evangelização. Nomes saídos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, que decorre até amanhã e que está também atenta à atual crise. No discurso de abertura dos trabalhos, o Patriarca de Lisboa falava do agravamento da situação social resultante das medidas de austeridade. Este agravamento pode, porventura, ser o resultado das medidas adotadas para vencer a presente crise. Para o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, os valores da verdade, solidariedade e equidade devem pautar a conduta do Estado e dos cidadãos. E a dignidade de todos os agentes sociais só existe se a sua conduta assegurar o bem comum. Estão em Portugal desde o ano 2000, mas desde os anos 70 que os cursos Alfa se espalham pelo mundo. Apostam numa evangelização renovada e adaptada aos dias de hoje. Recentemente realizaram a Conferência Nacional Alfa em Cantanhede. Nicolas Chesel foi engenheiro militar e já percorreu o mundo ao serviço da diplomacia. Agora percorre o mundo ao serviço de uma nova forma de evangelização. É casado e pai de 6 filhos e faz parte da equipa nacional francesa dos cursos Alfa. Foi um dos convidados da Conferência Nacional que decorreu em Cantanhede. Atualmente há 600 locais que dão cursos Alfa em França. Há igualmente cursos Alfa dados por jovens, nas universidades, nas prisões, e estamos a trabalhar para colocar os cursos Alfa nas Forças Armadas Francesas. Durante a Conferência Nacional Alfa, convidados franceses e ingleses partilharam experiências dos seus países e trouxeram uma visão geral dos Alfa no mundo. 55 mil cursos em 171 países, dados em 112 línguas e transversais a 21 denominações cristãs. Uma forma de evangelização que nasceu nos anos 70 numa igreja no centro de Londres. A mensagem é de há 2000 anos, a forma de a transmitir é que se adapta aos tempos. É certamente uma forma de trazer Cristo para a sociedade de hoje, que não tem muito lugar para ele. Porque as formas de presença cristã não são sempre perfeitamente adaptadas ao modo de vida moderna, ao modo de comunicação moderna, ao modo de educação dos tempos de hoje. Podemos não renovar a mensagem, mas a forma de a divulgar. Estes cursos, com metodologia própria, chegaram a Portugal no ano 2000 e foram trazidos pelo padre Jorge Santos, que entrou em contacto com esta forma de evangelização em Paris. Até agora chegaram a 5 dioceses, um trabalho que não tem sido fácil. Hoje os padres estão de facto muito ocupados e às vezes têm a tentação de verem o curso Alfa como a 48º grupo ou 50º grupo na sua paróquia, e quando não é isso que deveria ser, quer dizer, o Alfa é um programa que a paróquia adota para fazer da sua comunidade uma comunidade missionária, toda ela. E, portanto, este é um curso que, no fundo, toca à paróquia, que não pode ser um grupo à parte da paróquia que vai fazer mais um grupo, porque isto não tem sentido nenhum. Através do Alfa, nome da primeira letra do alfabeto grego, pretende-se colocar ardor na evangelização da sociedade através de novos métodos adaptados aos dias de hoje. Os cursos têm a duração de 2 meses e meio e são o início de uma caminhada de aprofundamento da fé. O curso Alfa aposta muito na amizade, no acolhimento, na liberdade, parte
parte da situação das pessoas, sem as julgarem, convida-as a virem a uma refeição, sem preconceitos, e depois dá tempo para que as pessoas façam o seu caminho de confiança, de dizerem as suas opiniões, que podem ser totalmente contra a Igreja, de discutirem tudo, e pouco a pouco vão fazendo o seu caminho, mas numa grande liberdade, e levam o tempo que for necessário. Ian veio de Lisboa, já fez um curso alfa, mas veio participar na Conferência Nacional porque vê com bons olhos esta união das igrejas cristãs no estudo e aprofundamento da fé. Eu vejo isso com olhos muito positivos, até porque a divisão penso que não favorece nada, e há muitas coisas em comuns, penso que muitas vezes, além da imagem negativa que isso transmite, penso que não... muitas vezes as diferenças são coisas pequenas, são acessórias, e penso que o fundamental, temos mais coisas em comum do que coisas que não temos em comum, ou que acabam por não ter muita importância. Esta Conferência Nacional, que teve por lema Unidos para Transformar, foi no primeiro dia destinada a padres e pastores e nos restantes 2 dias destinada a todos os interessados. Está concluída e inaugurada a Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos, o Poverello. Trata-se de um centro de acolhimento que integra a Domus Fraternitas, em Braga, e que pertence à Ordem Franciscana, um espaço que quer conjugar a competência técnica e o conforto à originalidade do carisma franciscano. Logo à entrada, São Francisco como que flutua suspenso no ar. É a atitude de alguém que se tenta desprender da terra, lançando os braços ao céu em busca do infinito e da sua liberdade. É ele, o Poverello, o pobrezinho de Assis, que dá as boas-vindas a quem chega. Este é um moderno centro de acolhimento para doentes com necessidades especiais que necessitam de acompanhamento prolongado ou em fim de vida. Na sua função, quer ter em conta 3 realidades essenciais. Trata-se de uma dimensão da recuperação da parte física do homem, na sua parte humana, corporal, tipicamente corporal, pois tem uma outra dimensão muito explícita, que é a recuperação psicomotora, e, finalmente, a abordagem, concretamente, da dimensão transcendental do homem, que é a sua dimensão com Deus. A solidariedade ganha aqui o seu máximo significado no cuidado prestado àquele que está doente. E essa é uma dimensão deste serviço de cuidados paliativos. Este termo paliativo é um termo carregado de respeito e proteção de Deus, porque a palavra paliativo vem do latim de palium, e este palium é precisamente aquela alfaia litúrgica que protege o Santíssimo Sacramento quando vai nas procissões, e que se veio aplicar concretamente a esta situação em que a pessoa está doente, está debilitada, está numa situação em que na verdade tem que receber tudo dos outros, e paliativo significa uma proteção de Deus sobre a situação da pessoa. Não é propriamente uma imagem de alguém, bom, vamos aqui fazer o que é possível, ao menos humanamente, dar-lhes os últimos passos, mas dar, sobretudo, uma proteção, na verdade, de respeito e sentido da vida. Está tudo a postos para receber os primeiros utentes, que neste setor serão 10. Muito espaço para que a qualidade dos serviços não seja comprometida. Local de reunião e de encontro é sempre a mesa da refeição, que aqui se chama Mesa da Família. Porquê? Porque é também uma oportunidade para a humanização. Os colaboradores desta casa são desafiados a, sempre que possam, tomem as refeições com os utentes e estabeleçam com eles um clima de família. Por aqui entram os funcionários, entram propriamente os utentes que vão para as unidades, e aqui descarrega concretamente tudo o que é deitado fora ou que necessita de uma limpeza especial. E tem 2 elevadores distintos. Mas o que é interessante é que, segundo a filosofia propriamente da sociedade, é por aqui que deve, digamos, baixar alguém que morre. E por isso o programa propriamente da sociedade moderna chama um espaço que nós vamos ver o depósito de cadáveres, e pergunta-nos onde é que está
esse depósito de cadáveres. O termo depósito diz tudo, segundo a filosofia. É um lixo que chegou ao fim, temos que arrumar tal qual como um saco de roupa suja. Mas nós vamos dar uma mensagem. É uma das originalidades desta casa. Aqui a vida e o seu términos são fases de uma peregrinação maior que nos conduz ao transcendente. Esta sala é o pórtico da vida. Também este, precisamente, é a antecâmara, o pórtico do encontro do homem com Deus. E por isso é que nós lhe chamamos pórtico da vida. E aplicamos uma filosofia de São Francisco de Assis. Todos os caminhos dos homens convergem para aqui. Quer queiramos, quer não. Como o pórtico de uma majestosa catedral convida a entrar para oferecer toda a beleza do seu esplendor, assim este pórtico, o homem perante o fim, este pórtico pede a toda a criatura para acolher com paz e esperança a irmã morte. O termo de São Francisco é uma irmã a fim de lhe oferecer a plenitude da vida. E por isso é que, concretamente, este espaço que nós criamos aqui não é um vão de escadas escuro, tenebroso, mas é precisamente um lugar cheio de luz que ainda não está totalmente completo e com uma simbologia muito expressiva ou ecuménica, simplesmente, que pode receber qualquer pessoa. Nas paredes, a aliança de Deus com Abraão e São Francisco, que tratou a morte como irmã. Esta sala é o acesso a outra dimensão. Aqui a vida não termina, apenas se transforma. Este cuidado com a dimensão espiritual do doente é reforçada nesta outra aposta deste centro de acolhimento. Uma abordagem do transcendente, um apoio espiritual, independentemente da convicção religiosa do utente. O Poverello é um centro de acolhimento para cuidados continuados e também treinamentos de média e longa duração. Para todos eles, espaços diferenciados e equipamentos específicos, mas sempre sintonizados num ambiente de familiaridade e numa estética que quer transmitir leveza e luz, indispensáveis para a harmonia interior. Frequentemente associadas aos treinamentos de longa duração estão as limitações de ordem física que este espaço procura compensar e corrigir. Mas nesta casa também não falta um espaço de oração, que aqui ganha uma tonalidade bem franciscana. Uma obra que conta com 58 camas para acolher utentes de cuidados paliativos e de média e longa duração e também geradora de emprego. 50 a 60 postos de trabalho para enfermeiros, médicos e pessoal auxiliar. Mas a originalidade é a aposta num serviço de saúde impregnado do espírito e do carisma de São Francisco de Assis. Nós quisemos, numa estrutura moderna, precisamente dar uma expressão concretamente do carisma de São Francisco, no sentido de ternura, do acolhimento como homem, toda a criatura como irmã, e ao mesmo tempo, sobretudo, com reconciliar o homem com a própria natureza de todas as circunstâncias e particularmente com este elemento mais difícil e agressivo para o homem, que é a morte, para que ele possa, de facto, a partir daí, se encontrar também com o amor de Deus. O espírito de Assis, que anima esta casa, é também evocado neste memorial evocativo desse encontro promovido há 25 anos por João Paulo II, na cidade onde nasceu São Francisco e que perdura hoje como convite ao acolhimento e à paz. E em união com o encontro que juntou em Assis os principais chefes religiosos, a família franciscana portuguesa visitou a comunidade islâmica de Lisboa. O encontro que foi apresentado como um grande abraço de paz. No mesmo dia que em Assis se reuniam os chefes religiosos de todo o mundo para em comum professarem o compromisso da construção da paz, este foi um gesto de unidade entre a família franciscana portuguesa e a comunidade islâmica de Lisboa. É muito habitual os franciscanos estarem em diálogo com todas as religiões, com todas as culturas, e foi através da história. E designadamente, em 1219, São Francisco de Assis, quando decorria a Quinta Cruzada, foi em Damieta ao encontro do sultão do Egito, de um dos sultões, era o de Camil.
E aí Francisco dizia mesmo, não vou converter ninguém, vou encontrar um irmão, vou falar de paz, vou viver a paz. E isto é o que vai acontecer hoje aqui. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. Amém. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Sem conseguir afirmar que o mundo vive hoje esta paz de Assis, o padre Vítor Melícias vê esperança nos diferentes gestos e acontecimentos que se replicam um pouco por todo o mundo. Sem dúvida que o espírito e a lógica de Assis têm penetrado, pelo menos na linguagem e nas proclamações. Mas sendo muito realista, verificamos que o mundo ainda hoje é um lugar de muito conflito, de muito desentendimento e de muita guerra. Há momentos e há regiões do mundo onde surgem locais de esperança, movimentos de esperança. Falam-se hoje de primaveras, fala-se de abertura e de transformações. Seguramente que são pelo menos motivos de esperança. Para a comunidade islâmica, estes encontros são a prova da abertura que se vive entre os seus fiéis e as restantes comunidades religiosas. O Sheikh David Munir, imã da Mesquita de Lisboa, sublinha que as diferenças que têm levado a tensões e violências são provocadas pelos fiéis e não pelas religiões. O problema não é entre as religiões, o problema é entre os seguidores das religiões, porque as religiões apelam à paz. Os religiosos e também os seguidores das religiões têm o dever e a obrigação de evitar todo tipo de agressividade e todo tipo de conflito. Portanto, o conflito entre os membros de algumas religiões, muitas das vezes, ou quase todas as vezes, nem sequer é religioso. Este encontro aconteceu também inserido nas comemorações dos 25 anos do encontro interreligioso, promovido em Assis por João Paulo II, e que abriu uma história de encontro e promoção pela paz entre as diferentes religiões de todo o mundo. E mais de 250 jovens de diferentes igrejas cristãs foram desafiados a dar de graça. Na 13ª edição do Fórum Ecuménico Jovem, as igrejas católica, lusitana, metodista e presbiteriana tiveram como base o voluntariado, onde entre várias atividades foi possível quebrar mais algumas barreiras do desconhecimento entre as diferentes igrejas. Como cristãos, é muitíssimo mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Queremos continuar a fazer este caminho de comunhão. Um caminho de comunhão que começou em 1998 com a primeira edição do Fórum Ecuménico. A celebração é sempre um dos pontos altos destes encontros, que na sua 13ª edição juntou jovens provenientes de diversas igrejas cristãs e das várias zonas do país nas instalações do Colégio São João de Brito, em Lisboa. Eu sinto que fiquei muito mais rica porque tive a oportunidade de encontrar outros cristãos que vivem numa outra família, digamos assim, e conhecendo os outros, eu comecei a conhecer melhor a mim própria, comecei a conhecer melhor a minha própria tradição e cresci espiritualmente. A barreira do desconhecimento, a barreira da indiferença, a barreira, por vezes, de preconceitos relativamente a outras igrejas e a outros modos de estar, essa tem sido, pela ação do Espírito Santo ao longo destes anos, quebrada, e neste momento podemos perceber que, pela graça de Deus, os jovens que hoje aqui estão sentem-se parte de uma mesma família na sua diversidade, claro, e dispostos a colaborar e a servir a Igreja de Cristo no seu todo. E para que as várias igrejas cristãs se aproximem ainda mais, ficou o desejo do padre Tony Neves. Quando a gente chega a maio, a nível de Igreja Católica, é claro, é o mês do Rosário. Chegamos a outubro, é o mês da missão. Gostaria que janeiro, que é onde se situa o 8º de oração pela unidade dos cristãos, fosse o mês da unidade, o mês do ecumenismo. Bom, é um desejo. Se as igrejas concordarem, por mim, acho que é uma boa ideia, e que é de defendermos e de tentarmos fazer com que esse mês, de facto, se transforme no mês do ecumenismo, e que, desse modo, hajam mais oportunidades para nos encontrarmos uns com os outros.
De graça recebeste, dá de graça. Foi o tema escolhido para dar a conhecer aos cerca de 250 jovens inscritos o trabalho desenvolvido por várias organizações e instituições. Desde a luta contra a pobreza, passando pela saúde mental, pela ajuda prestada aos idosos e pela realidade que se vive nas prisões e no meio escolar, foram alguns exemplos das várias formações que ajudaram a abrir os horizontes aos jovens para a realidade do voluntariado. É diferente com o ano passado, porque nós o ano passado não tivemos workshops desse tipo. Já convivi com pessoas de várias religiões e está a ser bastante divertido. Participei no workshop das prisões e dos idosos. Porquê é que escolheste esses dois? Só escolhi um, só que depois foi ao calhas o seguinte. Escolhi o das prisões porque tive assim uma certa experiência por outras pessoas que foi assim meio frustrante e queria perceber mais sobre aquilo. Uma novidade neste fórum foi a tenda do encontro. Um espaço convidativo à reflexão e à oração, muito ao estilo da espiritualidade da comunidade ecuménica de TZ. O dia terminou com um concerto onde foram apresentadas as músicas do segundo CD ecuménico, intitulado Alegres na Esperança. Foi esta a informação que preparámos para si. Voltamos amanhã. Até lá, acompanhe este e outros dos nossos programas em agência.eclésia.pt, a plataforma multimédia da Igreja Católica na internet. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.